É sempre uma honra, um privilégio enorme trazer a palavra para a igreja, especialmente para o culto em português. Eu estou normalmente no culto em inglês. É algo que a gente, como foi falado, a gente ora antes e pergunta para Deus, Deus, o que o Senhor tem para a sua igreja? E uma experiência muito interessante aconteceu comigo algumas semanas atrás, que eu estava pregando, assim que o culto terminou. Eu recebi um text message de alguém que não vem na igreja há um tempão. E que o text message simplesmente foi uma pergunta. Você é mágico? Aí eu olhei que, nossa, eu não ouço dessa pessoa há tanto tempo com uma pergunta assim esquisita, eu sou mágico. Eu falei, olha, que eu saiba, não. Aí essa pessoa disse, não, eu estava vendo o culto pela internet. E conforme você estava falando, eu fui tendo perguntas, questões. E cada pergunta que eu estava perguntando, alguns segundos depois, você respondeu. Uma pessoa que estava ouvindo o sermão pela internet, que eu não vejo há muito tempo, que eu não tinha a menor ideia que estava seguindo, ao fazer a pregação, ao falar da palavra de Deus, Deus estava falando com aquela pessoa. Amém. Algo que eu não tinha ciência do que estava acontecendo. É uma situação que nos deixa humilde. Porque a pregação do Senhor, o que vai acontecer aqui, o que acontece todos os domingos, não é que alguém venha aqui e fale sobre Jesus. Não é que alguém venha aqui e simplesmente lê a Bíblia e te dê ensinamentos que são bons para a sua vida. Tem algo especial sobre a pregação que é Jesus quer falar com você. Amém. Então você pode vir, louvar o Senhor, aprender coisas boas e ir embora para casa. Ou você pode vir na presença de Deus e ouvir Jesus falar com você. Você tem perguntas? Eu também tenho perguntas. Você tem dúvidas? Eu também tenho dúvidas. Você passa por momentos que a sua fé está forte e passa por momentos que você duvida se você acredita? Nós passamos por isso. Mas Deus tem uma palavra para você. É algo que vai além de mim, além do que eu posso fazer. Graças a Deus por isso. Isso mostra o amor, o cuidado que Deus tem com os seus filhos. Então, antes de abrirmos a palavra, antes de pregarmos, eu gostaria de dar um momento para você. No silêncio do seu próprio coração, de ir a Deus nesse momento. Fechar os seus olhos e falar, Pai, eu quero tanto ouvir de Ti. Eu já sei muitas coisas sobre o Senhor, sobre Jesus, sobre a Bíblia. Algum de nós, a gente ouve Bíblia desde que nascemos. Não tem nada mais novo. Mas o que a gente tem sede e fome é de ouvir Deus falando com o nosso coração. Então vamos orar juntos? Pai querido, Pai de amor, que privilégio, Senhor, estar em Tua casa. Estamos unidos em família, amigos, que creem no Teu nome e no poder da Tua palavra. Então, Pai, aqui nós te pedimos, Senhor, nesta manhã, nesse dia tão bonito, que o Senhor fale novamente aos nossos corações. Que a gente possa ouvir a Tua voz e sentir o Teu calor nas nossas vidas. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. No nosso ministério em inglês, nós acabamos uma série no livro de Apocalipse, onde passeamos pelo livro e tentando ouvir de Deus qual é a mensagem desse livro. Um livro que às vezes nos dá medo, com tantas questões e perguntas, tantas áreas de discussões na igreja.
E algo que me impactou profundamente, mesmo já lendo várias vezes e pregando sobre o livro, é como o livro termina. Quando a gente conta uma história, normalmente o ápice da história é no meio. Você cria uma história, levanta a história, depois termina abaixando. Mas o livro de Apocalipse e a Bíblia termina no auge. Termina com uma igreja, a igreja do Senhor, clamando para Jesus: Maranata, Jesus, ó vem, Senhor Jesus. A Bíblia termina com palavras de exortação à igreja. Esse livro é um livro abençoado a todos que leem e praticam. E é um livro que traz maldição àqueles que tiram palavras do livro, que aumentam palavras do livro, ou que não fazem o que está no livro. Então a Bíblia termina, o livro termina no auge. E sendo honesto com vocês, algo machucou um pouco o meu coração, porque eu vi aquela imagem de uma igreja desesperada, ansiando por Jesus voltar. E eu comparei um pouco com a igreja no mundo hoje, que muitas vezes não é isso que eu vejo. Não é uma igreja que anseia por Jesus voltar, mas que diz: Jesus, espera um pouquinho mais. Hoje não. Eu ainda tenho alguns planos que eu quero fazer. Eu estou satisfeito no momento. Vai ser inconveniente para mim se o Senhor voltar hoje. E isso foi algo que me machucou um pouco. E me fez perguntar: por que dessa diferença? A igreja que o Espírito mostra para a gente no final do livro, uma igreja desesperada por Jesus. Vem, Senhor, Maranata, Senhor. E às vezes o que nós experimentamos, e quando somos sinceros, é a igreja que nós somos, que fala: Jesus, espera mais um pouco. Agora não. E eu fiquei perguntando para Deus: Deus, por que dessa diferença tão grande? Por que às vezes nós não somos esse tipo de igreja que o Senhor quer que nós somos? Por que dessa diferença tão grande? E o que Deus mostra na sua palavra é que nós, como seres humanos, nós temos fome, nós temos sede, nós temos necessidades. E a promessa de Deus para as nossas vidas é que Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Cada uma. A gente vê no final do livro que nos céus não vai ter fome, não vai ter dor, não vai ter mais choro. Nós vamos estar completamente e totalmente satisfeitos em Jesus. Mas muitas vezes o que acontece é que a igreja se satisfaz com coisas que não são Jesus. Às vezes coisas boas, que faz a gente ficar confortável. Que faz a gente falar: Jesus, você pode esperar um pouquinho, eu estou bem. Muitas vezes a gente está cheios e fartos dos bens da vida, dos confortos da vida, então não tem necessidade nenhuma, desespero nenhum de Jesus. E um desafio que Deus colocou no nosso coração é uma prática que crentes têm praticado pela história da igreja. E algo que a igreja moderna tem esquecido, tem deixado para trás, que é a prática do jejum. A igreja moderna transformou em jejum. Que o jejum histórico é simplesmente não comer. E o motivo pelo qual esse é o jejum, porque o corpo precisa de comer. Sem comida, você morre. Então, ao jejuar, ao dizer não ao seu corpo de algo que ele necessita, você está mostrando ao seu corpo que você tem uma fome maior do que a fome do seu estômago. Que mesmo quando você tem comida ao seu redor, ao sentir aquela fome e negar o seu corpo daquela comida, você está relembrando ao seu corpo e ao seu espírito. Você só vai ser saciado completamente quando Jesus voltar. Existe uma necessidade, existe uma fome
que não pode ser completada com a comida, com a família, com o trabalho, com a televisão, ou com o que seja que for que a gente tenta saciar a nossa vida. E esse é um dos motivos pelo qual muitas vezes a igreja moderna não está na mesma situação que a igreja da Bíblia. De ansiar, de clamar, de ter fome de Deus, porque a gente está cheio. Então nós estamos começando uma nova série, que é a série de como que nós podemos ouvir a voz de Deus. De ter fome e sede de Deus. E ao começar essa série, eu gostaria que nós passasse um tempo meditando na passagem que se encontra no livro de Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Que é algo que toda vez que eu leio, toda vez que eu lembro, é algo que me choca. Que Jesus Cristo, o Filho de Deus, que conhece tudo sobre Deus, que nunca pecou, que anda na presença de Deus ao se preparar para o seu ministério. A gente acha que isso aconteceu por volta quando ele tinha 30 anos. Que ele reconheceu que era hora de cumprir a missão que Deus deu para ele. Ele fez duas coisas nessa preparação para o seu ministério. A primeira foi ser batizado. Algo que ele não precisava. O próprio João Batista falou, você não precisa disso. Ele falou, não, eu tenho que fazer. Para aqueles que vão vir atrás de mim, reconhecer que eles também necessitam ser batizados. Perdoados, limpos pelo sangue de Jesus. Então a primeira coisa que ele faz, ser batizado. E agora, nesse momento, nós vamos ver a segunda coisa que ele faz, que é passar por um tempo de jejum. Mateus, capítulo 4. E nós vamos estar lendo do versículo 1 ao 4, que diz o seguinte. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Essa é a palavra do Senhor. Jesus, aquele que estava na presença de Deus, o Filho de Deus, o único que conhece a revelação perfeita de Deus, ao se preparar para o seu ministério, foi guiado pelo Espírito ao deserto. E esse ponto, igreja, muitas vezes a gente pode pular, ignorar, mas é algo que está no coração, no centro da nossa vida com Deus. Existem muitas coisas na Bíblia que nós somos criticados, porque as pessoas dizem que a Bíblia tem muitas controvérsias. E isso é uma delas, porque quando a gente prega o Evangelho, quando a gente vem para Jesus, a gente quer ir para a Terra Prometida. A gente entende que a promessa de Deus é vida e vida em abundância. É alegria, é paz, é ser sarado, é ser liberto. E isso é o Evangelho. Então a gente aceita Jesus, a gente vem na igreja, a gente lê a nossa Bíblia querendo receber a Terra Prometida. O mel, o leite, a bondade, ser sarado, ser curado. E esse é o Evangelho. Mas a gente lê também na Bíblia que quando Deus resgatou o seu povo do Egito e falou, eu vou levar você para uma terra prometida, para onde foi que eles passaram primeiro? Foi no deserto.
A gente vê que Jesus se preparando para o ministério, onde ele ia curar, onde ele ia dar pão e peixe para o povo, onde ia ser o reino de Deus, ia estar presente na terra, antes do ministério começar. Aonde foi que o Espírito liderou Jesus? E isso muitas vezes machuca com a nossa cabeça, a gente não entende. Pai, você não prometeu terra prometida? Por que eu estou no deserto? Você não prometeu cura? E alegria e festa? Como que o Espírito de Deus nos lidera pelo deserto? E é exatamente por essa razão que é algo que a gente vê como líder da igreja, que acontece muitas vezes, as pessoas vêm para a igreja, vêm para Jesus com uma animação, com uma alegria forte. Mas assim que começa o deserto, a gente vê, não foi isso que eu achei que era, não. Não era isso que eu achava que eu estava entrando, não. Cadê o leite? Cadê o mel? Cadê a alegria? Cadê a cura? Isso afeta a nossa fé. Deus, cadê você? Tem algo de errado comigo? Tem algo de errado com a minha igreja? O que está acontecendo? Por que disso? E que é algo que quando a gente estuda a palavra de Deus e quando a gente tem experiência com Deus, a gente vê que isso é o mais comum. Esse é o processo de Deus nas nossas vidas. De que Ele nos resgata do pecado, Ele nos traz para a igreja, nos traz para a família de Deus e logo depois o Espírito de Deus nos lidera pelo deserto. E isso, quando nós somos sinceros, especialmente para a gente, cultura imigrante, que se a gente abrir a palavra para as pessoas darem testemunho, muitos de nós estamos neste país que a gente fugiu do deserto. Que a gente não queria passar fome. Que a gente não queria sentir dor. Que a gente não queria ficar sem emprego. Que foi exatamente essa razão que nos trouxe para cá. E para aqueles de nós que já estamos aqui há um tempo, o que é o mais comum que a gente vê? Que as pessoas vêm para cá procurando a terra prometida. O que acontece quando chega aqui? Vê que aqui tem deserto também. E o que acontece quando tem a desilusão? Mas eu achei que aqui todo mundo era rico. Ai, ai, ai. E muitos de nós ainda hoje acham que o motivo que Deus trouxe você para os Estados Unidos foi para ficar rico. Para não sentir fome, para não sentir solidão. Irmãos, eu sinto muito. Mas o plano que Deus tem para a sua vida é muito maior do que isso. É muito maior do que isso. E foi exatamente por causa disso que o povo de Deus, quando chegou no deserto, falou, não, eu quero voltar. No Egito, pelo menos, eu tinha comida. No Egito, pelo menos, tinha o rio que a gente podia ir tomar banho no rio. E se você passa por essas perguntas, essas questões e essas dúvidas, é a coisa mais normal da vida. Porque é o processo de Deus nas nossas vidas. Agora a pergunta é, Deus, por que isso? Se até Jesus teve que passar pelo deserto e sentir fome, e sentir necessidade de estar sozinho, por que o Senhor faz isso com a gente? Gostaria de ler para vocês Deuteronômio, capítulo 8, do verso 1 ao 3. Que Deus disse para o povo de Israel. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, o conduziu por todo o caminho no deserto. Durante 40 anos. Foi para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções. Se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome.
Mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração, assim como homem disciplina o seu filho, da mesma forma, o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Por que, igreja? Que a gente vem para Deus com essa promessa de terra prometida, com essa promessa de alegria, de cura, de felicidade, de bondade, e a gente passa pelo deserto. Às vezes logo em seguida. Por quê? Nós chamamos Deus de Pai porque Deus é o nosso Pai e Ele é um Pai bom. E um pai bom disciplina os seus filhos. Essa palavra disciplina é uma palavra que a gente está completamente perdendo o significado e o valor dessa palavra. É algo que, infelizmente, nós vemos nos nossos filhos, nas nossas crianças, como igreja e como sociedade. A gente vê o que está acontecendo nas escolas públicas, a gente vê o que está acontecendo, às vezes, até na nossa igreja. Crianças sem disciplina. Porque muitas vezes o que a gente vê, o que a gente sente é que para o pai disciplina é punição. E o pai fala, mas eu não quero disciplinar meu filho, eu amo muito ele. Ele veio disciplina como oposto de amor. Disciplina não é punição. Disciplina é treinamento. É justamente o oposto. O pai que ama o seu filho, disciplina o seu filho. Porque quer o melhor para ele. E como sociedade nós estamos esquecendo isso, e muitas vezes como igreja nós estamos esquecendo isso também. Que a gente só quer pregar felicidade, alegria, amor, cura, mas não quer pregar deserto e disciplina. E não sabe por que a igreja está cheia e não tem fome de Cristo. E não sabe por que a gente não ouve a voz de Deus. Você vê que foi nesse período de intensa fome que Jesus aprendeu a lição, que não só de pão viverá o homem. Que é na falta. E Deus explicou isso. Você quer saber por que eu te levei para o deserto? Para que a intenção do seu coração seja exposta. Para que você seja provado. Você não se conhece. E Deus vai te levar por situações para você conhecer o que está dentro do seu coração. Quando você obedece, quando você não obedece, quando você crê, quando você não crê. Às vezes a gente se acha o melhor de todos. O mais forte de todos, até passarmos por dificuldades. Às vezes a gente se acha melhor do que todo mundo. Até quando o desastre acontece conosco. E Deus fala, você é meu filho, você é minha filha. Eu vou te disciplinar, eu vou te ensinar. Eu amo você, eu não vou te largar. Você não vai ser malcriado, você não vai ser largado, eu não vou te deixar você para trás. Eu vou te ensinar. E para te ensinar, às vezes dói, às vezes machuca. Sabe por que muitas vezes a gente não ouve a voz de Deus, a gente não busca a voz de Deus? Porque a gente não quer ouvir. A verdade é simples assim, mas Deus nos ama. Deus não nos larga. Ao começar o culto, eu perguntei para você, você quer ouvir de Deus? E inicialmente a gente, claro, responde, claro, eu estou na igreja, claro que eu quero ouvir de Deus. Mas algo importante acontece quando Deus fala com a gente. Ele encoraja, ele exorta, mas ele dá bronca também. Ele corrige, ele aperta a orelha. Não porque ele quer te punir, mas porque ele te ama e ele quer te corrigir.
E existem duas áreas que eu gostaria de expor e colocar para a igreja, principalmente para a nossa comunidade. A primeira área é essa, de nós como imigrantes. O que a gente quer mais do que tudo? Tem um motivo pelo qual o trabalho não vai te saciar. O dinheiro no banco não vai te saciar. Aqueles que passaram fome no Brasil, que aqui tem todo tipo de comida, essa comida, você vai sentir fome de novo. Você tem fome e sede de Cristo? E se a sua resposta honesta hoje é não, onde você está hoje, eu disse não. Eu encorajo você como igreja a praticar essa prática do jejum. Se Jesus Cristo, Filho de Deus, pôde jejuar, por que você não pode? De por um dia, de por algumas horas, de por alguns dias, não precisa ser 40 dias. De falar para o seu corpo, de falar para o seu espírito, eu sei que você tem uma necessidade agora. Mas é Deus que você precisa. Não é de um trabalho melhor, não é de mais dinheiro, não é de um carro maior, não é de uma casa maior. É Deus que você precisa. Você veio para esse país não é para ficar rico, mas é para conhecer a Deus melhor. É porque Deus tem um plano para a sua vida. Porque enquanto você não aprender essa lição, é deserto. É Deus tentando te ensinar, tentando te corrigir, tentando te ensinar. Que Deus, eu tenho fome e sede de Ti. E quando eu coloco o reino de Deus primeiramente, as outras coisas são acrescentadas. E que nada nessa vida vai completamente nos satisfazer. E isso nos dá aquela fome, aquela sede de dizer, Jesus, venha, eu preciso de Ti. Então a primeira área é essa, de jejuar, de clamar o nome de Deus. E a segunda área, de que legado que nós estamos passando para os nossos filhos. Infelizmente, é algo que a gente vê muitas vezes, especialmente na comunidade imigrante. De pessoas que passaram por tantas dificuldades no Brasil. De que não tinham muitas coisas. E que vêm para cá e falam, então, meu filho vai ter tudo o que ele quiser. Vai andar de tênis novo, vai andar de roupa nova, vai ter melhores experiências que eu não pude ter. Algo que vem que é bom do coração do pai. Mas o que muitas vezes acontece é que os valores que você passa para os seus filhos é o valor de que isso que ele precisa, de que a felicidade está nessas coisas. Então a gente vê a segunda geração que está andando de tênis bonito, que está andando de carro bonito, mas está longe de Deus. Eu sei que é uma lição difícil de ouvir. Mas é o treinamento que Deus quer fazer nas nossas vidas. Qual é o legado que nós estamos passando? Qual é a lição que nós estamos aprendendo? Jesus passou 40 dias sem comer. E algo que quando a gente passa para ver, é algo que é difícil de entender, que quando o tentador veio a Jesus, ele falou o quê? Come, Jesus, vai lá. Não é pecado comer? No ministério de Jesus, ele ia fazer milagres de dar comida para o povo. Mas você vê que a tentação de diabo a Jesus para falar, vai lá, esquece de Deus. Se satisfaz com as coisas da vida. O que eu estou falando aqui, o que Deus está falando aqui, que a vida não é ruim. Ter tênis novo não é ruim. Comer não é ruim. Ter uma vida confortável não é ruim. Comprar um carro novo não é ruim, isso não é pecado. Mas se isso está te distanciando do seu coração de Deus, se a gente está usando essas coisas para nos satisfazer e está nos tirando aquela fome de Deus, aí temos um problema. E foi essa a primeira tentação que o diabo colocou a Jesus. Come.
Se satisfaz nessa vida, esquece de Deus. Mas o que Deus tem para você e para mim, Ele quer falar contigo. Ele quer falar com seu coração. Relembrar quem você é. Relembrar que você está aqui por um propósito criado por Deus especificamente para você. E você pode se distrair, e você pode se satisfazer com outras coisas, mas Deus está te chamando. Então a escolha é sua. De ouvir a voz de Deus. De satisfazer com Deus, com o amor de Deus na sua vida, ou com o mundo. É por isso que a gente passa pelo deserto. É por isso que passamos por situações completamente inconfortáveis, que dói. É por isso que às vezes sentimos fome, sentimos solidão. Para sermos lembrados que não foi para essa vida que nós fomos criados. Ele te fez para o céu. Ele te fez para um lugar que não existe dor, que não existe fome. É lá que Ele te quer. E é para lá que você vai, se você confia em Jesus. Se você é como eu, quando a gente passa para o deserto, a gente reconhece que a gente é fraco. A gente reconhece que a nossa fé não é tão forte assim. A gente não passa na prova. O que a gente vê na Bíblia de Gênesis até o Apocalipse é o povo de Deus que desobedece, que esquece, que cai. Então, se você ouve essa palavra e fala, ai, Jesus, ai, Guilherme, o que você está falando? Que na prova eu sou sempre reprovado. Que no momento da provação eu falho. Você é assim? Eu também. Sabe quem não foi assim? Foi Jesus. E é por esse motivo que domingo após domingo a gente não vem aqui para ensinar vocês como ser bom como eu. É mostrar para você que o único que te salva é Jesus. O único que passou pelo deserto em obediência foi Jesus. E Ele estende a sua mão para você. Vem comigo. O Evangelho, sim, é Deus prometendo a terra prometida, prometendo a cura, prometendo o amor, e está guardadinho para você. Hoje, está sendo oferecido a você é a mão de Jesus. Vem comigo. E quando Ele anda no deserto com você, você pode falhar, mas Ele te levanta. Você pode esquecer, mas Ele te relembra. E é a beleza, é o poder do Evangelho de Jesus Cristo. Não é o que eu faço, é o que Jesus faz por mim. Não é a sua fé, é a sua fé em Jesus. Por isso que Deus diz, a fé pode ser tão pequenininha como uma semente. Não é a fé que te salva, é Jesus que te salva. E quando você coloca a fé nele, Ele é forte, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é salvador. O deserto nos dá medo, o deserto tira a nossa fé, mas é no deserto que a gente recebe o maná de Deus. Que Ele nos sustenta. Ele dá emprego onde a gente não vê emprego. Ele dá família onde a gente não tem família. Ele dá comida onde a gente não tem comida. E é no deserto que a gente tem essa experiência do que é ser salvo por Deus, do que é ter Deus como Pai, do que ser satisfeito por Ele, mesmo sem comida, mesmo sem família, mesmo sem trabalho. Igreja, a oração que eu tenho por mim e por vocês é que Deus satisfaça todos os seus desejos. Que Deus cumpre todas as promessas na sua vida. Que Deus limpe toda a lágrima dos seus olhos. Que Deus te enche de amor, de paz, de cura sobre a tua vida. E esse dia vai chegar.
Mas se nesse momento, hoje, você está pelo deserto, se agarre em Jesus. Que é no deserto que Ele te dá o maná. É no deserto que Ele fala contigo. E mesmo quando o estômago está vazio, a alma está cheia. Que você pode sair desse lugar satisfeito, tendo um gostinho do que o céu vai ser na sua vida. De sentir a alegria e o prazer de estar na presença de Deus. Igreja, se levanta comigo. Ao cantarmos mais uma canção, o altar de Deus vai estar aberto. Para aquele que nesse momento quer vir à presença do Pai. Falar, Deus, tem sido eu tenho sido satisfeito com esse mundo. E eu quero ter fome e sede de Ti, Senhor. Eu não quero morrer no deserto. Eu não quero voltar para o Egito. Eu não quero ser iludido pelas coisas desse mundo. Se esse é o clamor do seu coração nessa manhã, o altar está aberto para ti. E vai ser o meu prazer, meu privilégio de orar com você, ao cantarmos mais um cântico. Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor.
eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Pai, é a tua bondade, Senhor, que nos carrega no deserto. É somente a tua bondade, a tua graça, a tua misericórdia nas nossas vidas. Pai, reconhecemos que somos fracos. Reconhecemos que caímos, Senhor. Mas a nossa confiança e a nossa fé está em Cristo Jesus, o nosso Salvador, Senhor. Pai, chegamos em tua presença, Senhor, e clamamos por ti, Senhor. Dá-nos fome e sede pelo teu Espírito, pela tua palavra, pela tua presença nas nossas vidas, Senhor. Abençoe a tua igreja, Senhor. Abençoe a cada família, Senhor, desse local, Senhor. Necessitamos de ti, Senhor. Mais que o pão, necessitamos de ti, Senhor. Receba, a igreja, a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça e a misericórdia do seu Filho Jesus Cristo, e que a presença e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, hoje e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, igreja. O altar vai estar aberto.